O que é a sociedade? Como ela deve ser estruturada? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá, pessoal. Como a sociedade ela é formada? Como ela se estrutura? Essa é a grande pergunta de muitos intelectuais. E nós temos várias respostas que tentam trazer esta realidade. Uma delas é o funcionalismo. O funcionalismo fala da divisão social do trabalho, ou seja, compara a sociedade a um corpo humano e aí cada grupo então exerce o seu trabalho para fazer com que esta sociedade ela funcione. Daí o termo funcionalismo. Existe também o marxismo. O marxismo vai dizer que essa sociedade ela está dividida em infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura são os trabalhadores que produzem riqueza. Riqueza esta que é roubada ou espoliada pelos patrões. E existe a superestrutura. A superestrutura é o campo das ideias, é o campo das ideologias. São pensamentos que mantêm esta situação. Temos também o liberalismo, que grosso modo acredita no mercado. O mercado então é aquele que conduz a sociedade que é formada por indivíduos. Mas quando nós olhamos para estas definições, todas elas vão cair numa polaridade entre coletivismo e individualismo. Quando o coletivismo diz que o Estado é aquele que está hierarquicamente acima de tudo e de todos. Ele determina questões morais, éticas, educacionais, interfere no comportamento dos seres humanos e ele sabe o que é melhor para conduzir as pessoas. No extremo oposto, nós temos, como eu já disse, o individualismo, onde diz que cada indivíduo tem a liberdade de tomar os rumos que desejar. Não há nada que possa agregar esses indivíduos. São soberanias ou totalidades em si mesmas, onde cada um decide acerca da sua vida. Agora, a pergunta que eu faço é: como o cristianismo vê a sociedade? E é claro que aqui eu me refiro ao cristianismo reformado, aquele que advém dos reformadores e dos puritanos no passado. Quero dizer que a visão reformada, ela nem é coletivista e nem é individualista. A visão reformada, ela acompanha, ela converge com um tipo de pensamento que trata das esferas sociais ou dos campos sociais. Significa dizer o seguinte: para esse tipo de estrutura, nós temos Deus que está soberanamente sobre tudo e sobre todos. Ele é poderoso e dele emana todo o poder necessário para que esta sociedade esteja estruturada. Ou seja, esta soberania de Deus é concedida não a indivíduos, mas a esferas sociais, a campos sociais, a espaços sociais. Essa doutrina ela foi muito disseminada por Luiz Ambrose de Bonald, um escritor do século XIX, também pelo sociólogo conservador Robert Nisbet. Ele também celebra esse tipo de divisão. Mas para os reformados, talvez o nome mais conhecido seja Abraham Kuyper. Ele foi quem fez uma divisão sistemática dessas esferas. E a proposta dele é que Deus, ele reina soberanamente sobre a sociedade. E essa sociedade, então, está dividida nestas esferas sociais que agem de igual modo. O que eu quero dizer com isso? Que cada uma é soberana em si mesma. E uma esfera não pode intervir soberanamente sobre outra. Essas esferas, elas podem ser subdivididas em 4 áreas, que seria a esfera social, a esfera corporativa, a esfera doméstica e a esfera pública.
E nessas áreas nós temos então as subdivisões dessas esferas no meio do povo. Então nós temos, por exemplo, a igreja. A igreja é uma esfera social onde ela é soberana em si mesma. A família também é uma esfera social onde essa família ela possui soberania. As artes é uma esfera social. O sindicato, enquanto uma associação que trata acerca do trabalho, também deve ser considerado como uma esfera soberana. Nós temos a ciência, nós temos as agremiações, nós temos várias esferas sociais e, dentre elas, no mesmo pé de igualdade, temos o Estado. Kuyper, ele faz uma afirmação interessante. Ele vai dizer que todas as esferas, excetuando o Estado, são orgânicas, ou seja, elas surgem da sociedade e elas estão na sociedade. Mas o Estado não é uma esfera orgânica, e sim mecânica. Por quê? Porque ela é externa. Ou seja, Kuyper, ele tem a visão escatológica. Ele diz que na eternidade não haverá Estado. Estado só acontece nos dias de hoje. E por quê? Porque o Estado é o instrumento de Deus para a punição dos maus e a honra dos bons. Inclusive, ele mesmo afirma que o Estado deve ser comparado com aquela vara que está ao lado da planta, sem a qual esta planta tombaria. Então, a planta ela vai crescendo e a vara então serve apenas para fazer com que ela cresça normalmente, sem que haja qualquer dano no seu desenvolvimento. Isso significa dizer que o Estado ele só pode atuar na aplicação da justiça e da boa justiça, a justiça que provém dos mandamentos de Deus. Então, vamos entender com outras palavras. Qual é a função do Estado? É dar educação? Não. Educação deve ser uma esfera social independente. O Estado deve guiar a família? Não. A família deve ser vista como uma esfera social independente. O Estado é aquele que deve lidar com a saúde, oferecendo saúde, habitação? Nada disso. O Estado não deve oferecer nada. O Estado não deve interferir em absolutamente nada na sociedade. Ele é apenas uma esfera social que vai, por assim dizer, manter a ordem. Então, por exemplo, se nós temos a prática do crime, seja de uma esfera contra outra, ou de pessoas de uma esfera contra outra, ou de pessoas da mesma esfera, o Estado, então, ele tem autoridade e ele tem legitimidade para refrear este crime, para que não haja dano, seja ele físico, moral ou de qualquer outra ordem. A Escritura Sagrada, por exemplo, diz que o Estado é um ministro de Deus por meio dos seus políticos. Eles existem para manter a ordem, para intimidar o criminoso e honrar aquele que é cidadão de bem. A visão reformada, ela é muito clara no sentido de propor um Estado mínimo. E veja, qual é o grande problema que nós temos hoje? Esse problema, inclusive, foi gerado pela visão da modernidade, do iluminismo. É que esses teóricos, eles retiraram Deus como aquele que está soberanamente sobre tudo e sobre todos, de onde emana a soberania, de onde emana o poder exercido por cada esfera. Eles retiram. E ao retirar, é claro, esse espaço precisa ser preenchido. E aí os coletivistas, eles vão colocar o Estado no lugar de Deus. O pensamento de esquerda celebra esse Estado como uma divindade sobre as pessoas. É por isso que as pessoas que são movidas por esse tipo de pensamento esperam do Estado tudo: saúde, habitação, educação, infraestrutura, políticas públicas, tudo o Estado deve oferecer. Inclusive, o Estado também se torna um agente moral, um legislador moral
sobre as pessoas, dizendo qual deve ser a moralidade exercida por cada um. Não é de se espantar que no Brasil, por exemplo, o Estado ele cria uma lei chamada Lei da Palmada, onde ele vai determinar como um pai e uma mãe devem criar seus filhos, proibindo e interferindo nesta criação. Claro que com isso não se defende sob hipótese nenhuma o espancamento ou o sofrimento extremo, a tortura de pais contra filhos. Não, isso é crime. Nesses casos, sim, o Estado tem o direito de intervir e punir os criminosos. Mas dizer como o pai e a mãe devem criar seus filhos? Você já parou para pensar que o Estado obriga que o seu filho saia de casa para receber educação na escola, cujo currículo é ele quem determina? Esse estado de coisas não é convergente com a Escritura Sagrada. Nós que estamos no Brasil, fomos acostumados a depender do Estado, que hoje já nem concebemos mais essa estrutura oferecida pela teoria das esferas soberanas ou da soberania das esferas. Mas nós sabemos que essa teoria, ela tem base na Escritura Sagrada, naquilo que Deus nos revelou. Portanto, pela Bíblia, pela revelação de Deus, a sociedade é aquela que tem Deus como soberano sobre tudo e todos, concedendo poder e soberania a esferas que convivem lado a lado no horizontal, e cada uma tendo ali a sua liberdade, isso é importante, a liberdade de atuar como deseja. E dentre elas, o Estado. E a função do Estado é justamente punir o crime e louvar o cidadão de bem. Somente isto. O Estado, ele existe por causa do pecado do coração do homem. O homem é pecaminoso. E para que não nos tornemos uma matilha de lobos ou hienas que se devoram uns aos outros, Deus instituiu mecanicamente essa esfera externa, fazendo com que o mal seja punido e as coisas boas sejam louvadas. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, por favor, de se inscrever. E outra coisa, dê uma checada, você que já se inscreveu, veja se você continua inscrito, tá bom? Também dê um like ou dislike, não tem nenhum problema. E também faça comentários, elogiando ou criticando aquilo que foi dito neste vídeo. E vamos tentar aí interagir acerca deste assunto. E até a próxima.